Olá, prezados alunos, eu sou o professor Antônio Carlos Assunção. Nós teremos o curso de Análise de Investimentos, como vocês podem ver, parte 1, utilizando tanto HP12C quanto o Excel, quanto também voltado, ou seja, para a parte de concursos públicos, onde seja cobrado esse conteúdo. Bom, primeiro, por estarmos começando, vou fazer uma série de esclarecimentos especificamente sobre esse curso e também sobre a sequência desse curso, à medida em que vocês já viram que eu estou chamando esse curso aqui de parte 1, dentro do conteúdo Análise de Investimentos. Ou seja, a ideia fundamentalmente qual é? É a ideia de particionar o máximo possível para permitir uma melhor escolha por parte de vocês, alunos. Quer dizer, esse, digamos assim, projeto que a gente está desenvolvendo aqui no Centro Educacional Online, de oferecer, digamos assim, um grande pacote de finanças. Esse pacote de finanças, então, ele engloba o quê? Inicialmente, um curso que é, digamos, pré-requisito para todos os outros, que é o curso de Matemática Financeira. Então, o aluno foi lá, fez o curso de Matemática Financeira, consequentemente, aprendeu a trabalhar com cálculos financeiros, seja manuseando HP12C, seja na mão, simplesmente porque ele está se preparando para realizar alguma prova de concurso público, ou mesmo ANPAD, onde você tenha que resolver alguns problemas de matemática financeira e não possa utilizar nem a calculadora, nem o Excel, nenhuma ferramenta tecnológica, não vai ter que aprender a resolver esses problemas no braço. Então tem lá o curso de Matemática Financeira. Aprendeu a fazer cálculos financeiros, ou seja, a partir daí, abrem-se diversas portas dentro, digamos assim, do mundo dos negócios. Ou seja, com conteúdo matemática financeira, você pode partir, ou seja, para aprender alguma coisa de finanças corporativas, para aprender alguma coisa de finanças de mercado, ou seja, dentro desse conjunto, você pode, na verdade, fazer um curso de análise de investimento, ou seja, e aqui vocês vão ver que teremos parte 1 e 2, você pode partir para fazer um curso, digamos assim, mais voltado para finanças de mercado, do tipo opções e derivativos, quer dizer, e teremos isso também. Então, a gente vai ter, na verdade, ou seja, um pacote de finanças todo particionado, ou seja, ao invés de a gente ter um curso que a gente chama de finanças corporativas, com várias coisas ali dentro, qual é a questão? Muitas vezes, o aluno está interessado em algum ponto especificamente, análise de investimentos, e alguns aspectos dentro do que você pode chamar desse grande conteúdo, colocar nesse grande conteúdo, ou seja, de análise de investimentos. Então, por isso, na verdade, a gente optou, na verdade, por particionar. Ou seja, o aluno que sabe matemática financeira, ou julga que sabe matemática financeira, ele pode partir direto, por exemplo, para um curso de análise de investimento. Nesse curso de análise de investimento, parte 1, vocês vão ver que eu vou tratar especificamente de métodos, ou seja, utilizados, ou seja, dentro de análise de investimentos. Ou seja, VPL, TIR, payback descontado, ITIR, emitir, enfim, uma série de métodos para você resolver esse tipo de problema. Na parte 2, o curso deixa de ser tão operacional, e ele passa, digamos assim, a ter um conteúdo um pouco diferente disso aqui. Ou seja, a ter um conteúdo mais prático. Quais são os problemas enfrentados por quem trabalha com isso aqui na prática? Na hora de construir um VPL, e eu sei como se constrói, eu sei como se usa, me dá os números que eu faço a conta, não erro, sei para que serve, mas enfim, na prática, quais são os problemas com os quais você se defronta na hora de você construir um VPL? Aí esse conteúdo mais, digamos, prático, vem na parte 2 do curso. Novamente, por que quebrar? Porque existem alunos e alunos. Tem alguns que vão estar muito interessados nessa parte mais operacional. Quem quiser, por exemplo, simplesmente estudar isso para fazer concurso público, a parte operacional é que importa. Agora, tem outras pessoas que estão interessadas em avançar mais nesse tipo de coisa. Por conta, na verdade, da sua atividade profissional. E aí, consequentemente, vem a parte 2 do curso.
Não, o aluno pode fazer parte 1, parte 2, somente a parte 1, o que ele quiser, só o curso de derivativos, matemática financeira, derivativos, vários cursos de finanças corporativas, ele escolhe dentro de um cardápio amplo oferecido, né? Então, por isso a ideia de particionar, acho que dessa forma, né, a gente consegue atender melhor a vocês. Bom, primeiro, né, com relação ao conteúdo programático, para vocês saberem exatamente o que a gente vai fazer aqui nesse curso de análise de investimentos, parte 1, né, e inclusive já adiantando um pouco do que a gente vai fazer na parte 2, né, quer dizer, como vocês vão ver, é um curso basicamente de análise de investimentos com conteúdo operacional, pode-se chamar assim. Ou seja, depois de uma breve introdução com alguns conceitos, né, que vão ser importantes para que a gente dê o pontapé inicial, né, ou seja, em métodos e critérios de avaliação de investimentos, a gente vai passar a observar uma série de métodos e critérios para avaliar determinados investimentos. Né? Então, consequentemente, né, vamos passar por métodos, né, ou seja, quais? Né? Ou seja, valor presente líquido, né, ou seja, bastante tradicional e bastante utilizado, né? Método custo-benefício ou índice de lucratividade, vocês vão ver que na verdade assim, é muito parecido, ou seja, com o VPL, para quem não viu isso aqui, o método da taxa interna de retorno, né, que em alguns casos, né, pode coincidir em termos de resposta com o método do VPL, em outros casos a gente vai ver que pode apresentar determinados problemas, exatamente por conta de alguns possíveis problemas nesse método, né? A gente vai ter que fazer algumas possíveis correções, né? Ou seja, utilizando métodos alternativos, né? Ou seja, ITIR, né? Ou seja, que é a taxa interna de retorno incremental, né? Quer dizer, e também emitir, ou seja, taxa interna de retorno modificada, né? Quer dizer, a gente vai ver alguns critérios que têm um pouco mais a ver, como vocês vão perceber conforme a gente caminha, né, com a questão da liquidez, né, em termos da recuperação do investimento inicial, dado um certo projeto, né, que é você, na verdade, trabalhar com a ideia do payback, né? Então a gente vai ver o método do payback, estou chamando aqui de PB, e o payback descontado, claro, o que importa para a gente, ou seja, né, considerando, né, o valor do dinheiro no tempo, né? Quer dizer, e também o método do custo anual equivalente. Então repara, você tem um pacote de métodos aqui que são basicamente utilizados, né, tanto na verdade para exercícios de provas de concurso, seja ANPAD, concursos públicos, etc. e tal, como também pelo fato de que no mundo real, tá, na prática, as firmas utilizam essas coisas aqui, né? Agora, repara, nessa parte 1, e essa é a quebra que eu fiz no curso, a gente vai estar preocupado basicamente com o quê? Com o método. Consequentemente, como se faz a conta, como se decide. Agora, dadas as informações disponíveis, né? Agora, no curso 2, tá, a gente vai estar mais preocupado com outras questões. Já sabemos como fazer a conta, já sabemos como se decide, já sabemos onde cada método é forte, onde cada método é fraco, quais são os problemas, como eu contorno esses problemas, né? Enfim, né? Só que, quando a gente vai para o mundo real, os problemas começam a aparecer. E outros, né? Como, por exemplo, quando você olha para o método do valor presente líquido, né, que é bastante tradicional, vamos ver que ele é um método bastante simples, né, desde que você tenha todas as informações. Esse é o problema. Ou seja, quando você vai lá e olha, por exemplo, um livro de matemática financeira, e vários livros de matemática financeira tratam disso, né, você, por exemplo, ao olhar para o valor presente líquido, na verdade, o que é isso? Né? Ou seja, é você comparar o investimento inicial, ou seja, tem um determinado fluxo de caixa, né, onde você tem uma saída, um certo investimento inicial, num fluxo de caixa assim, bem padronizado, e uma série de outras entradas para você recuperar o investimento. Ou seja, um fluxo de caixa que é composto, né, ou seja, de um gasto inicial, e depois de uma série, né, ou seja, de receitas que você vai recebendo ao longo do tempo, traz para valor presente e compara com o seu gasto inicial, com o seu investimento inicial. E vê se, na verdade, ou seja, eles comportam, né, são suficientes para recuperar esse investimento inicial. Só que repara,
a partir do momento que você tem que resolver um problema desse tipo, né, você vai precisar de uma taxa de juros para trazer esse fluxo de rendimento para valor presente. E aí vem, que taxa de juros você utiliza? Isso parece ser um problema simples. Né? Num curso de matemática financeira, onde você esteja preocupado em aprender como fazer a conta e como tomar decisão com isso. Suponha que a taxa de juros que você utilize para descontar esse fluxo de rendimento que você vai receber ao longo do tempo seja 10%. Tá bom, você vai lá e faz a conta, observa o resultado, toma a decisão. Parabéns. Agora, no mundo real, a taxa de juros que a empresa A, né, ou seja, vai utilizar, é a mesma que a empresa B decidiria utilizar? Ou seja, né, como é que eu estimo essa taxa de juros? Né, ou seja, com algum grau de realismo, a questão é essa. Aí é um outro problema, né, que a gente vai ver, por exemplo, do curso 2. Quando você olha para o fluxo de rendimentos ao longo do tempo, fiz um determinado investimento, tá bom, né? Espero obter, né, ou seja, qual fluxo de receitas ao longo do tempo? 50 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil? Ou 70, 70, 70, 70? Ou 70, 50, 70? De onde você tirou esses números? Eles dependem de quê? A questão é essa, né? Então, consequentemente, né, ou seja, você tem um outro problema a resolver, né? Então, ou seja, pode não ser tão difícil eu pensar em termos de quanto eu vou gastar num determinado investimento. Tá bom. Talvez essa seja a parte mais fácil para você construir o VPL. Agora, qual a taxa de desconto correta a ser utilizada? Pensando, ou seja, em todas as possibilidades, critérios, etc. E como você, na verdade, pensa nos fluxos de rendimento que vai trazer para valor presente ao longo do tempo, e mesmo quantos são, qual é o ciclo de vida do produto, que depende de uma série de coisas, então, consequentemente, você tem uns problemas a resolver, mesmo depois que você aprende a fazer essas contas e tomar decisão, dados os valores calculados. Isso a gente vai deixar para fazer, né? Ou seja, no curso 2. Então, observação. A sequência desse curso envolve, então, questões mais sofisticadas sobre avaliação de investimentos. E sofisticadas nesse sentido, né? Ou seja, com análise de risco, tá? Riscos diferentes para projetos diferentes. Taxa de juros, que eu vou utilizar como taxa de desconto, tem que ser diferente. Mas espera aí, como é que eu avalio o risco de um projeto de investimento? Né? Ou seja, eu acho que... Não, espera aí, não é bem assim. Né? Tem que ter algum formalismo nessa história. Tá? Ou seja, otimização de projetos, melhorar a qualidade dos números que você coloca aqui, né? Utilizando a análise de sensibilidade, pensando em cenários, simulação de Monte Carlo, você tem algumas possibilidades para trabalhar com isso aqui. Tá? Quer dizer, e alguns métodos de estimativa do custo de capital. Né? Ou seja, por exemplo, é comum, no caso de, né, empresas de capital aberto, você utilizar o CAPM. Tá bom, você sabe estimar, por exemplo, aquela taxa que sai do Capital Asset Price Model? Ou seja, a gente vai ver como fazer esse tipo de coisa. Né? Então, consequentemente, ou seja, né, vamos pensar em questões mais operacionais no curso 2. Então, é geralmente como se trabalha, e como eu gosto de trabalhar. Primeiro, você aprende o básico do negócio, o que é operacional. Depois que você aprende bem o que é operacional, aí você vê que ficaram alguns problemas, algumas coisas sem resposta. Quando você tenta pegar essa coisa operacional que você aprendeu e aplicar no mundo real. E aí você parte para ir resolvendo cada um desses problemas. Tá? Então uma coisa de cada vez, a questão é essa. Tá legal? Então, no primeiro curso, a gente vai se concentrar na parte operacional, no segundo curso, né? Ou seja, vamos, né, ou seja, para uma parte, digamos assim, né, um pouco mais sofisticada e mais prática no que diz respeito à análise de investimentos. Bom, quanto à bibliografia, tá, eu estou colocando algumas alternativas aqui, porque ainda bem que nesse caso nós temos alternativas, tá? Ou seja, né, no caso do curso completo, pensando em parte 1 e parte 2, tá,
eu diria que vocês estão bem servidos olhando, por exemplo, esses dois livros aqui. Ou seja, Projetos de Investimento na Empresa, tá? Que é do Lapone, né? Ou seja, Editora Campos, esse livro que aqui está, tá? Que eu reputo como sendo um livro muito bom, tem várias observações interessantes, além de toda a parte formal, contas bem feitas, de maneira organizada, tá? E tem um material complementar que a gente vai usar aqui em alguns casos, que é muito bom. Ou seja, ele vem, na verdade, com CD, né? Mas assim, CD eu já joguei até fora, né? Ou seja, porque na verdade você vai no site da editora e salva as coisas todas, né? Ou seja, com uma série de planilhas que ele construiu, né? Ou seja, muito bem feitas, inclusive algumas planilhas, né? Com novas funções que você consegue inserir no Excel, que são úteis para o que a gente vai fazer, né? Então, ou seja, vem com material complementar bastante interessante, né? Para a gente poder trabalhar com a ferramenta Excel, ou seja, com uma planilha eletrônica, né? Você tem também, ou seja, esse aqui, Gestão de Investimentos e Geração de Valor, né, que é do Carlos Patrício Samanhês, tá? Esse aqui tá, se não me falha a memória, na 5ª edição, agora eu esqueci, enfim, né, mas a última edição, a capa é essa aqui, acabei não colocando aqui, né? É um livro também bastante interessante, porque, né, também trata de vários assuntos. Não só a questão operacional, que a gente está vendo aqui, ou seja, no primeiro curso, como também todo o resto que a gente vai ver no segundo curso, vocês vão encontrar aqui, ou seja, no livro do Carlos Patrício Samanhês, tá? Enfim, então são os dois mais completos, digamos assim, que a gente vai utilizar aqui. Agora, fora isso, né, ou seja, tivemos o curso de Matemática Financeira, espero que vocês tenham feito, vai facilitar muito a nossa vida aqui, né? Ou seja, utilizando basicamente a seguinte bibliografia, né? Ou seja, o livro do Puccini, né? Ou seja, e o livro também de Matemática Financeira do Carlos Patrício Samanhês, né? Enfim, nos últimos capítulos, né, desses dois livros de Matemática Financeira, como é tradicional nos livros de Matemática Financeira, você tem alguma coisa de análise de investimento. Pelo menos, né? VPL, TIR, tal, até porque mesmo para algumas coisas que não tem exatamente a ver com análise de investimento, né, num curso de matemática financeira, você precisa de alguns desses conceitos, como a gente viu no próprio curso de matemática financeira, né? Então, ou seja, em geral, os livros de matemática financeira tratam um pouco dessa questão, dão um pontapé inicial nessa parte de análise de investimento, principalmente no que diz respeito a apresentar o conceito de VPL, né, e apresentar o conceito de TIR, taxa interna de retorno, tá? Ou seja, e isso esses dois livros fazem lá no final. E são dois livros interessantes de se ter por conta, não só disso, mas das possíveis dúvidas que possam aparecer no que diz respeito à matemática financeira. Vocês podem recorrer aos capítulos iniciais, né? E no caso, né, ou seja, do livro do Puccini, outra coisa interessante é que ele tem um material complementar extremamente rico. Ou seja, né, inclusive com um programinha, né, ou seja, que no curso de Matemática Financeira eu mostrei para os alunos, né, onde você, na verdade, pode, né, clicar ali, né, e montar, por exemplo, provas, coisas do tipo, né? Eu quero, na verdade, assim, 50 questões de nível médio, difícil, etc. e tal, escolhe de tal tema em matemática financeira. Ele joga para você. Você vai lá e faz. E aí, depois que você faz, marca tudo, não sei o que lá, agora eu quero ver as respostas. Aí você pede para responder. Ele vai dizer se está certo, está errado, e o que tiver errado, né, ele vai mostrar a resolução correta para você, né? Então, assim, tem um material extremamente rico aqui, ou seja, no livro do Puccini. Acho que desde a 8ª edição ele está apresentando isso assim, você pode baixar no site da editora, tá? Enfim, e agora já está na 9ª, acho que já saiu a 10ª edição. Mas enfim, a matemática financeira, então na 9ª ou na 10ª edição você vai encontrar, vamos combinar, a mesma coisa, tá? Se você tiver a 9ª edição, por favor, não precisa comprar a 10ª. Eu, por exemplo, tenho a 9ª, ou seja, não vou me aventurar a comprar a 10ª não, tá? Enfim, então vamos lá.